receitinha de hoje é super deliciosa e super fácil de se fazer. É daquelas receitas que a gente adora, né? Uma torta salgada recheada com carne moída. Bora lá aprender essa receitinha top? Então, para fazer essa receitinha deliciosa, nós vamos precisar de 500 gramas de carne moída, o tipo da carne você escolhe, 140 gramas de milho e 130 gramas de ervilha. Aqui eu coloquei essa quantidade de milho e ervilha, que é a quantidade correspondente nas latas, tá? Porque eu utilizei a lata inteira de cada um. Então, eu acredito que no Brasil a lata seja um pouco maior, mas também não é tanta diferença. Então você também pode colocar a lata inteira, tanto do milho quanto da ervilha. Aí nós vamos também utilizar um tomate inteiro picadinho, sem as sementes, meia cebola picada e uma porçãozinha de azeitonas picadas. Coloquei mais ou menos umas 5, 6 azeitonas picadas, tá? E aqui eu tô utilizando tempero que vai ser a gosto, tá, gente? Então aqui eu tenho um sachêzinho de sazon vermelho, tenho alho em pó, cominho, salsinha, orégano, tenho aquele temperinho eneldo que é o dill, pimenta do reino, tudo em pó, tá bom? E para finalizar os ingredientes da carne, nós vamos utilizar azeite a gosto e um potinho de requeijão. Aí para vocês, no caso, vai ser um copo de requeijão, né? Aqui, como não tem o requeijão em si, eu utilizo esse creme aí que é de queijo, mas é muito parecido com requeijão. Então eu tô utilizando o potinho todo. Então aqui nós já vamos refogar a nossa carne. Eu tô utilizando aí uma frigideira, se você quiser fazer uma panela também pode. Pode ligar aí em fogo alto. E com o fogo ligado, nós vamos acrescentar o nosso azeite. Então, como eu mencionei, o azeite é a gosto. Você coloca a quantidade que você acha necessário para poder refogar aí os seus ingredientes, tá bom? Eu normalmente costumo forrar a frigideira, né? Então, eu coloco aí o suficiente para pegar toda a frigideira para poder refogar aí a nossa cebola. Então, com o nosso azeite já quente, eu acrescento aí a cebola. E aí nós vamos refogar ela até o ponto dela ficar meio que transparente. Quando ela fica já não tão branca, mas puxada para o transparente, já está num ponto legal para a gente poder acrescentar os outros ingredientes, tá bom? Aí você pode ir dando uma mexidinha aí de vez em quando, para não queimar. Então, com a nossa cebola refogada, eu acrescento aí a nossa carne moída. E aí vou mexer muito bem para juntar todos os ingredientes. E refogar também essa carne. Aí, com tudo já misturadinho, é hora de acrescentar todos os nossos temperinhos e mexer novamente muito bem para pegar gosto na nossa carne moída. E aí a gente vai deixar ela refogar aí mais um tempinho. Enquanto nossa carne vai refogando, aproveita e deixa seu like se você estiver curtindo essa receita. Olha, aqui vocês podem ver que a nossa carne já tá bem moreninha. Então eu acrescento aí o tomate e a azeitona picadinha. E a gente mexe muito bem, porque o tomate vai fazer com que solte água aí na nossa carne. E posteriormente nós vamos acrescentar mais água para poder cozinhar a nossa carne moída, tá bom? Então agora é o momento que a gente vai acrescentar água comum mesmo, até cobrir a carne, pra gente poder cozinhar de fato a nossa carne. Então eu mexi muito bem e agora eu vou experimentar para ver se há necessidade de colocar sal, porque como a gente não colocou sal até o momento, ó, eu vou colocar um pouco de sal, porque para mim ficou sem sal, e vou mexer. E aí então esse é o momento que você prova para ver se necessita de mais tempero ou não. Então, ó, tá refogando legal aí, nós vamos deixar ela finalizar até secar totalmente essa água e vamos lá para nossa massinha da torta. E para nossa massa nós vamos precisar de 3 ovos, também 3 xícaras de chá de farinha de trigo e 2 xícaras e meia de leite comum. Também 1 xícara de chá de óleo, sal a gosto e 1 colher de sopa de fermento em pó, que é equivalente a 15 gramas. E aí, para fazer essa massa é mais fácil ainda. Em um liquidificador nós vamos acrescentar os ovos, o óleo, também o nosso leite
a nossa farinha de trigo. E aí nós vamos bater muito bem, liquidificar muito bem, para que se junte todos os ingredientes, porque o fermento a gente só vai colocar no final, tá? Então aí com a ajuda de uma colher você vai abrindo o seu liquidificador, vai misturando tudo e vai batendo até que tudo fique bem integrado. E antes de finalizar a nossa massa com fermento, nós vamos finalizar a nossa carne. Então ela já bem sequinha, eu acrescento aí o nosso milho e a nossa ervilha. Vou mexer muito bem. E aí, com a nossa carne já sequinha, é hora de acrescentar o nosso requeijão. Na verdade, o que eu vou utilizar aqui não é o requeijão, né, que nem eu mostrei pra vocês no início da receita, mas é um creme muito parecido com o requeijão aí do Brasil. Olha a consistência dele, ó, tá vendo? Eu mostrei pra vocês aí no vídeo que eu fiz do mercado aqui na Espanha. Se vocês não viram esse vídeo, eu vou deixar aqui no link, vocês clicam aí e vejam, porque tá muito legal. Então a gente acrescenta aí todo o requeijão já fora do fogo, né, na nossa carne, e mexe muito bem e reserva aí pra gente poder utilizar como nosso recheio. E aí a gente volta lá para finalizar agora a nossa massa. E para finalizar a nossa massa é só acrescentar o fermento em pó e bater com a função pulsar do nosso liquidificador. Não precisa ficar batendo muito tempo não, tá, gente? É só até se integrar totalmente o nosso fermento mesmo. E ele vai ficar dessa forma, ó. Então vai ficar parecendo uma massinha de bolo. Então aqui eu tenho uma forma retangular no tamanho de 30 por 24. E eu untei ela com óleo e farinha de trigo. Então nós vamos colocar metade da nossa massa aí na forma. E depois de acrescentar metade da nossa massa, nós vamos espalhar por toda a forma. Então pode ser tanto com as costas da colher, como você pode ir virando a própria forma para que fique por igual a sua massinha aí. Então é só espalhar por toda a forma para a gente poder acrescentar o nosso recheio. E o recheio da mesma forma, aí você pega o seu recheio e acrescenta por toda a forma. Então vai ficar dessa forma. Se você quiser jogar um queijinho mussarela aí também pode. E aí joga o restante da nossa massa por cima do recheio. E também faz da mesma forma, espalha com a colher dessa vez, né? Não pode virar forma, senão vai misturar tudo. Então com as costas da colher você vai espalhando a parte de cima da nossa massa. E aí com a nossa massa já espalhadinha, já tudo ok, o que eu vou fazer é uma dica e é opcional. Vou acrescentar queijo ralado por cima, porque aí quando você leva no forno ele dá aquela gratinadinha, então fica bem gostoso, fica crocante. Então é uma opção muito legal para se colocar por cima, mas se você não quiser, não precisa. Então eu levei para o forno pré-aquecido a 200 graus, ela ficou dessa forma. Coloquei um garfo aí no meio, tá vendo? Eu vi que o garfo saiu limpinho como um bolo mesmo, então já está pronta a nossa torta. E agora é só cortar e se deliciar. Pessoal, eu fui cortando essa torta, ela estava super crocante, com a casquinha super crocante, bem macia por dentro, muito cheirosa, ela ficou muito gostosa, bem recheada, olha isso. Então se vocês quiserem acrescentar ainda a mussarela, que nem eu falei, ela vai ficar ainda mais top e está deliciosa. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa receitinha de hoje. Se gostaram, não esqueçam de deixar aquele like que é para ajudar o canal. Também se inscreva se você ainda não é inscrito aqui no canal e ative o sininho de notificações, porque assim você fica por dentro de todas as novidades daqui em primeira mão, tá bom? Um beijão, até a próxima!